Fala aí, humilhadores, beleza? Vamos começar aqui mais uma aula de bioquímica, fechando hoje o módulo de bioquímica dos nutrientes. Vamos falar hoje sobre vitaminas. O que a gente vai ver hoje aqui, né? A gente vai ver o que são as vitaminas, a gente vai ver aqui as classificações, como classificar as vitaminas, que é em relação à solubilidade delas. Veremos aqui as funções e as deficiências. Creio que hoje dê tempo de ver das lipossolúveis. E para a parte 2 da aula, a gente fica aí com as hidrossolúveis, beleza? Bom, chega de enrolação e keep humilhando, vamos com tudo. Antes de mais nada, o que é uma vitamina, né? Uma vitamina, gente, como a gente pode ver aqui, são nutrientes essenciais à nossa vida, não só a nossa, mas de vários animais, e elas não são feitas por nós não fazemos as vitaminas. E o que a gente não faz, a gente vai obter através de quê? Através da dieta. Então as vitaminas são obtidas de modo geral por meio da dieta. É claro que em alguns casos a gente pode até produzir alguma taxa, uma porcentagem sozinho. Por exemplo, na vitamina D, a gente cria uma porcentagem da vitamina D sozinho. O nosso corpo consegue fazer isso. Mas de modo geral, a grande maioria a gente vai obter aí sempre por meio da dieta, né? Em alguns casos, por exemplo, da vitamina K e vitamina B12, a gente tem um auxílio aí de bactérias intestinais que favorecem aí a nossa absorção e até mesmo podem também sintetizar no nosso intestino. Então, em cada vitamina que a gente vai citar quando que isso acontece. Mas eu quero que vocês gravem o seguinte: de modo geral, as vitaminas são obtidas por meio da dieta. E tudo que a gente tem por meio da dieta, ou melhor, tudo do nosso corpo, gente, tem que oscilar em níveis normais do nosso organismo. Algumas coisas em excesso, algumas não, né? Várias coisas em excesso podem gerar prejuízos, como também em falta. E no caso das vitaminas também não é diferente. As vitaminas, quando descem o seu nível normal, elas vão gerar hipovitaminoses. E algumas delas, quando ficam nesse estágio de hipovitaminose, já podem trazer malefícios e até sintomas no nosso organismo, sinais e sintomas. E quando você tem um quadro grave, a gente vai classificar como avitaminose. É só lembrar que o prefixo hipo quer dizer pouco, né, menos, e a quer dizer negação. Quando chegar num quadro de avitaminose, fatalmente teremos aí um processo patológico acontecendo. E aí, se você fornecer novamente a vitamina para o organismo, esse processo pode ser recuperado, ou se chegar num nível muito, muito grave, nem sempre pode se recuperar às vezes. Então, beleza. Como que a gente renova, né, a taxa normal de vitaminas? Obviamente por meio da dieta. Então a gente obtém pela dieta, elas obviamente não vão durar para sempre no nosso corpo, algumas duram um tempo menor, outras um tempo maior, mas de modo geral, quando o nível estiver descendo, a gente vai conseguir renovar por meio da dieta. E o que elas fazem, né, no nosso corpo? Elas regulam várias funções. Cada vitamina vai regular uma função específica do nosso corpo. Nós veremos aqui no próximo slide como que elas atuam bioquimicamente. Então vocês vão entender melhor como que elas conseguem regular funções. Então, por exemplo, a vitamina C ela regula a função na produção de colágeno. A vitamina K ela regula a função de produção de fatores de coagulação. Então, toda vitamina faz isso. Ela vai regular a função de alguma coisa e geralmente está atrelada a alguma reação química. Beleza? Agora, em termos de estrutura, elas são formadas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então é Chon, a composição é Chon. Isso aí até o nome vem dessa composição atômica, né? Vita quer dizer vida, né? Essencial à vida. E amina porque elas possuem várias funções aminas que são nitrogenados. Agora, qual é a função geral, né, das vitaminas? Elas atuam como coenzimas. O que é uma coenzima, gente? Aí a gente viu isso aqui na aula de enzima, né? Uma coenzima é uma molécula orgânica necessária para se ligar a uma enzima na forma inativa e torná-la ativa. Então, por exemplo, a gente lembra que a forma inativa de uma enzima incompleta, a gente pode chamar de apoenzima. Então, uma vitamina, gente, ela vai se ligar a uma apoenzima e vai torná-la assim uma holoenzima, que é a enzima completa. Sua forma foi modificada e agora, juntamente com a vitamina, ela é a forma atuante e funcional. Então daí é fácil perceber que a escassez das vitaminas vai aumentar as formas inativas de enzimas específicas e com isso as reações que elas deveriam catalisar não vão acontecer.
Obviamente isso vai levar a algum prejuízo no nosso organismo. Beleza? Então fagocita aí. Vitaminas são coenzimas necessárias para ativar enzimas de reações específicas e manter o nosso corpo funcionando corretamente. Agora, em relação às propriedades gerais, né? Como é que a gente pode classificar as vitaminas, né? Basicamente, em relação à sua polaridade e, obviamente, né, o que está atrelado em relação à sua solubilidade. As vitaminas que são polares, que são vitamina C e complexo B, de B1 a B12, elas são hidrossolúveis, então elas são polares e, obviamente, são solúveis em água. Então a gente pode encontrar aí origem vegetal, algumas também origem animal, mas geralmente aqui tem uma grande fonte vegetal, né? São facilmente eliminadas na urina, por um motivo óbvio. Como elas são polares, a gente consegue aí mandar através de um processo de filtração renal para a urina e você elimina com facilidade. Então os estoques corporais de vitaminas hidrossolúveis não são muito grandes. Então se uma pessoa se entope de vitamina C diariamente, é bem provável que ela está jogando dinheiro fora. Por exemplo, se ela estiver comprando, sei lá, um polivitamínico da vida, se entupindo de vitamina C, vou tomar muita vitamina C para ficar bem. Grande parte dessa quantidade que ela toma de vitamina C, ela vai mandar embora na urina, justamente devido ao fato de serem hidrossolúveis. Até a própria urina, pessoal, vai sair com uma cor mais alaranjada, né, por ter mais componentes dissolvidos ali. Beleza? Muito bem. Então, como elas são eliminadas com mais facilidade, a sua renovação tem que ser mais intensa, porque os níveis de vitaminas hidrossolúveis no nosso corpo oscilam mais e, obviamente, tendem a cair com mais facilidade. Então tem que dar uma atenção especial, porque elas devem ser renovadas com uma atenção maior. Show! Agora, em relação às lipossolúveis, né? Como o nome diz, são solúveis em lipídios ou são insolúveis em água, porque elas são apolares. E quais são as lipossolúveis, né? As hidrossolúveis são complexo B e vitamina C. As lipossolúveis, cadê? Tá aqui, olha lá, K-A-D-E. Cadê? Tá aqui, K-A-D-E. Fagostomacete, beleza, não vai esquecer mais. Lipossolúveis, cadê? Tá aqui, K-A-D-E. Fagocitou, humilhou. Show! Aqui nós temos também uma fonte importante de origem animal, tá? Por quê? Porque muitas delas, como por exemplo a vitamina D, ela vem do colesterol. E o colesterol é um esteroide, né, é um lipídio de origem animal. Mas nós veremos aqui que eles não vêm só de animais, tá? Pelo contrário, a vitamina K, por exemplo, é muito importante, vem muito dos vegetais folhosos, folhas, né, esverdeadas, tem muita vitamina K. A vitamina A, ela tem um precursor importante, que é a beta-caroteno, tem na cenoura, no tomate, no mamão. Então nem sempre é animal. Mas a vitamina D, a sua grande maioria, é de origem animal. Agora, nesse caso aqui, a eliminação delas é mais lenta. Por um motivo simples. Como elas são lipossolúveis, o que é lipossolúvel fica praticamente impossível eliminar na urina. Então tem que passar no fígado antes para sofrer uma metabolização. Geralmente é conjugado com ácido glicurônico, ou então sofre uma hidroxilação, ou é sulfatado para ficar mais polar. Então é mais difícil eliminá-las. Como é mais difícil eliminar as lipossolúveis, a renovação delas não é tão intensa, não precisa ser feita com uma intensidade tão grande quanto o complexo B e vitamina C. Por quê? Porque o nosso corpo consegue estocar um pouco mais. Por exemplo, a gente pode armazenar uma quantidade de vitaminas lipossolúveis nos adipócitos, claro, células de gordura, armazenam substâncias apolares e, obviamente, vão ter afinidade com as vitaminas K, A, D e E, que são apolares também. O nosso fígado também é capaz de fazer um estoque, uma certa quantidade de vitamina E, uma certa quantidade de vitamina A, e nós também temos que lembrar que a vitamina D, existe uma porcentagem, em torno de 30%, que o nosso corpo consegue produzir sozinho com a participação da luz solar. Muito bem. As vitaminas hidrossolúveis a gente absorve junto com a água. A gente bebe água, o que é polar vai se misturar com a água, e aí as células intestinais absorvem com a água, elas vão cair no sangue e serão transportadas pelos tecidos. Já no caso das lipossolúveis, como são gorduras, elas são absorvidas junto com as gorduras. E aí são colocadas, por exemplo, dentro de moléculas especiais, né, estruturas especiais para transportar lipídios no nosso corpo, chamadas quilomicrons. E aí posteriormente serão distribuídas pelos adipócitos, fígado, etc.
Beleza? Show. Uma coisa importante aqui é o seguinte, se uma pessoa... Tem gente hoje em dia que usa vários fármacos para perder peso, como por exemplo o orlistat, o lip block chemical, que são substâncias que inibem a ação das lipases, né? Lipase pancreática, por exemplo. E aí a pessoa vai eliminar a gordura porque não está digerindo, e pode ser, né, com uso descontrolado, sem orientação médica adequada, ela pode ter uma hipovitaminose de vitamina K, A, D e E. Porque como ela não absorve gordura, acaba que essas vitaminas não conseguem também ser absorvidas junto. Então acaba que a eliminação delas é maior. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Show? Beleza. Agora quais são as fontes de vitamina, gente? As fontes são os alimentos. É óbvio, essa é a melhor fonte que tem. Alimentos. Então vai fazer feira, né? Faz feira que ajuda a dar vitamina, né? Coma alimentos variados, muita cor, salada, leguminosas, né? Animal, vegetal. Não se restringe a apenas um tipo de alimento, porque isso é a melhor coisa que você pode fazer para enriquecer a sua dieta. Agora, obviamente, existem multivitamínicos para apoiar, né? Então tem Centrum, tem vários tipos de polivitamínicos aí na farmácia que vocês encontram. Agora, isso jamais substitui uma alimentação adequada. É apenas para ajudar, é para auxiliar, né? Como o nome diz, um suplemento alimentar. Vai suplementar, vai auxiliar a nossa alimentação, mas não substitui. Muito bem. Agora, nós também temos bactérias que vivem na nossa biota, né, intestinal, que podem favorecer aí a produção de vitaminas, como vitamina K e vitamina B12. Então são muito importantes para nós também. Agora, como aproveitar melhor um alimento em relação ao fornecimento nutritivo que ele pode nos dar, né? Geralmente as vitaminas, elas são sensíveis à luz, algumas delas, elas podem ser destruídas quando expostas por muito tempo à luz. Elas também podem ser destruídas, as propriedades químicas podem ser alteradas quando são aquecidas e quando o alimento é exposto ao oxigênio, elas podem ser oxidadas. Então, para a gente aproveitar melhor um alimento e a sua riqueza vitamínica, seria melhor ingeri-lo cru e, obviamente, tentar não aquecer muito. Então, se você for cozinhar aí um legume, prefira fazer isso, né, com vapor d'água, ou então até mesmo se for possível comer cru, coma o cru. E só corte momentos antes de servir. Se você ralar uma cenoura, por exemplo, guardá-la ralada, ela vai oxidar as vitaminas que ela possui com mais velocidade, por essa exposição maior ao oxigênio. Então, corte um pouco antes de comer, prefira alimentos crus, que a sua riqueza vitamínica vai ser maior. Foi que foi? Beleza. Vamos partir agora então para as lipossolúveis. Vamos lá. Primeira coisa é a vitamina A, né? A vitamina A ela tem algumas formas aqui importantes da molécula. Tem a forma alcoólica, como a gente pode ver aqui, retinol, né? Ol, terminação que tem a ver com função álcool. Tem a forma retinal, que tem a ver com a função ácido carboxílico. É a forma aldeídica, melhor dizendo, da vitamina A. E aqui ácido retinóico, essa sim, né, que é a função ácido carboxílico, que é a forma de ácido da vitamina A. Cada forma da vitamina A tem uma função específica. Então, por exemplo, né, o ácido retinóico ele se acumula muito em epitélios, em mucosas e na pele. E ele tem uma importante função de estimular o desenvolvimento celular e também tem uma função aí antioxidante. Então, em relação ao ácido retinóico, ele é importante para a integridade de mucosas e epitélios, porque ele tem uma função antioxidante. E aí vale lembrar o seguinte, o que é uma função antioxidante? Em linhas gerais, rapidamente, pessoal, uma função antioxidante, uma molécula antioxidante, ela elimina radicais livres, como hidroxila, peróxido, superóxido, peróxido de hidrogênio, que são moléculas maléficas que vão causar danos celulares, tá? Então o ácido retinóico é importante aí nos epitélios e mucosas para evitar a ação de radicais livres. Agora, existe um neurotransmissor importante para a nossa visão que está presente nas células excitáveis da retina, que são os cones e bastonetes, né? Esse neurotransmissor é a rodopsina, uma molécula que vai ser liberada por meio dos cones e dos bastonetes, e que principalmente bastonete, tá? E que vai estimular o nervo óptico. E o nervo óptico, pessoal, ele é o principal, né? É o único, né? O mais importante, responsável, nervo pela nossa visão. Então olha só que importante isso, a rodopsina é um neurotransmissor que vem dos bastonetes principalmente, e que vai estimular o nervo óptico
para fazer a gente acabar enxergando. É uma coisa muito importante para nós. E a forma importante de excitação e de conversão para formar rodopsina é justamente o retinol. Então o retinol ele é uma forma de vitamina A que serve como precursora da rodopsina nas células excitáveis da retina, que vão proporcionar a excitação do nervo óptico e, obviamente, posteriormente, a formação da nossa visão. O retinal é uma forma de armazenamento presente no fígado e é uma forma precursora do retinol. Então, retinal pode ser convertido em retinol e o retinol, lá na retina, pode ser transformado em rodopsina para estimular, assim, o nosso nervo óptico e a gente conseguir enxergar. Então, obviamente, vocês perceberam que a falta de vitamina A pode dar lesões em mucosa, pode dar lesões também na visão, tanto na percepção da visão, quanto nos tecidos que formam, né, o nosso globo ocular, como, por exemplo, a esclera, como, por exemplo, a córnea, beleza? Então, doenças que têm a ver com a nossa visão tem a ver com vitamina A. Então, olha só, por exemplo, xeroftalmia é uma doença que provoca, é uma doença, né, mas é uma alteração que provoca o olho seco. E o nosso olho hidratado ele é importante. Por quê? Porque ele dificulta a proliferação bacteriana, ele consegue distribuir melhor, né, a lisozima, que é uma substância bactericida presente na lágrima, por todo o olho. Então, quando o olho fica seco, isso favorece a proliferação de bactérias. Então, isso pode causar aí infecções na nossa córnea, por exemplo, na nossa esclera e por aí vai. Então, o olho seco ele é uma consequência de avitaminose, de hipovitaminose de vitamina A, e nós denominamos esse quadro como xeroftalmia. Durante a noite, a pessoa pode ter aí uma cegueira noturna, e nós chamaremos de nictalopia. É a famosa alteração que acontece com uma hipovitaminose de vitamina A. É só pensar o seguinte, à noite já é mais difícil você estimular o nervo óptico, certo? Porque tem pouca luz. Caso uma pessoa tenha falta de vitamina A, vai ser mais difícil produzir rodopsina, ela vai ficar em baixa. E como a luz à noite já é menor, já é mais difícil estimular o nervo óptico, se a rodopsina estiver em falta, vai ficar mais difícil ainda. Daí o quadro cegueira noturna, uma dificuldade de enxergar à noite na penumbra. Beleza? Show! Xerose é uma outra alteração que pode dar, onde você tem uma opacidade da córnea, a córnea fica mais opaca, fica menos translúcida. Consequentemente, é mais difícil, né, a luz passar, ter uma incidência luminosa passando pela córnea e, consequentemente, passando pela retina, passando pela pupila e alcançando a retina. Então, pode dar aí uma vista embaçada, tá? E aí, se o quadro for mais grave, a gente pode ter um quadro de queratomalácia, que é uma cegueira permanente. Você pode ter ulcerações da córnea, necrose, e aí não tem mais volta, né? Não vai ser mais uma cegueira noturna, vai ser uma cegueira eterna, não tem como voltar mais, perdeu a célula ali, aí já era, só com transplante mesmo de córnea. Então aqui, manifestações gerais dessa anomalia, dessas alterações. A gente tem aqui a xerose, né, que é a vista mais seca, você não percebe aquele brilho no olhar, se você olhar para o olho de alguém, você vê que está hidratado quando está brilhoso, né? Você vê até o reflexo luminoso. Se não estiver tão exacerbado, é porque aquela vista está seca. Então está com quadro de xerose. Caso o quadro se agrave, a gente pode ter aqui as manchas de Bitot. É quando você começa a ter aqui, né, já uma opacidade da córnea e da esclera. E quando você tem a queratomalácia, olha só o desenho aqui, né, a foto, você vai ter realmente um processo de ulceração, necrose das células da córnea e, consequentemente, aí uma dificuldade grande de enxergar. Pode chegar até a cegueira mesmo, tá? E aí, quando chegar nesse quadro, dificilmente você consegue reverter. Show? Fontes de vitamina A. Tudo que tiver beta-caroteno e algumas outros alimentos de origem animal. Então, por exemplo, cenoura, tudo que é vegetal aqui que tiver cor laranja, vermelho, laranja, vermelho e um pouco mais entre os dois, você pode ter certeza que vai ter ali beta-caroteno. Então serve como fonte de vitamina A. Então temos manga, cenoura, pimentão, espinafre, batatinha doce, tomate. E de origem animal, temos fígado e ovo de galinha. Gente, fagocita aí um macete. Fonte de vitamina. Sempre vai ter ali fígado e ovo. Sempre. Com exceção da vitamina C, que são as frutas cítricas, sede cítrica, tá? Então, fagocita um macete. Qual é a fonte da vitamina tal? Fígado e ovo. Sempre vai ter.
com exceção da vitamina C, que são as frutas cítricas. Show de bola? Maravilha, então vamos embora. A vitamina D é conhecida como calciferol. Você vê que tem a ver com cálcio, né? Calciferol tem a ver com cálcio. Grava isso que vai ser sucesso. A gente pode fazer uma certa quantidade dela, mais ou menos aí 30%, a partir do colesterol, e nós podemos obter tanto de origem animal, que é a chamada colecalciferol, ou D3, quanto de origem vegetal, que é o chamado ergocalciferol, ou D2. A grande maioria, gente, é origem animal, tá? No nosso caso, a nossa síntese, ou de outros animais, ela vem do colesterol. Então, ele é muito importante, olha só, o colesterol é muito bom para fazer vitamina D, tá? Bom, como é que o nosso corpo consegue fazer a vitamina D? A gente consegue armazenar uma pré-vitamina D3 na nossa pele, que quando sofre incidência da radiação ultravioleta, se converte em outra forma. Essa outra forma, ela é enviada para o fígado vai transformar em 25-hidroxivitamina D, que não é ativa ainda, e essa vai para o rim. E aí sim, no rim, ela sofre a transformação final em 1,25-de-hidroxivitamina D, ou calcitriol, que é a forma ativa. Então, o calciferol, gente, é a forma inativa da vitamina D. Calcitriol é a forma atuante, é a forma ativa. Então, olha só aqui, um esqueminha básico. A gente tem na nossa pele armazenado a provitamina D3. Quando sofre, recebe radiação ultravioleta, especificamente tipo UVB, ela se torna a pré-D3 e aí ela vai para o fígado. O fígado pega essa pré-D3 e transforma em 25-hidroxivitamina D. E aí, as vitaminas D, né, da dieta, D3 e D2 também vão para o fígado e o fígado também converte em 25-hidroxivitamina D. E todas elas, depois da conversão hepática, vão para o rim. No rim, elas vão sofrer aí mais uma conversão, vão virar 1,25-de-hidroxivitamina D, ou calcitriol, que vai exercer agora a sua ação. E aí, mais importante, quais são as ações da vitamina D? Basicamente aí, 3 ações, tá? Estimulam a renovação óssea, né? Estimulam a manutenção do tecido viável ósseo, tanto uma reabsorção quanto uma deposição óssea, lembrando que para o osso ser saudável, ele tem que reabsorver e depositar. A vitamina D estimula isso. No intestino, ela também estimula a absorção de cálcio e fosfato e ela inibe a produção de paratormônio, que é um hormônio que estimula a reabsorção, né, a remoção do cálcio dos ossos de modo bem, né, intenso. Então, recapitulando, vitamina D é importante para absorver cálcio e fósforo intestinal e no caso do osso, ela é importante para a integridade e saúde melhor do tecido ósseo. Show de bola? Maravilha. Beleza. Então aqui, ó, as funções já falamos. Inibir a produção de paratormônio, estimula a absorção de cálcio e fosfato no intestino, é importante na renovação e manutenção dos ossos e dentes e formação do tecido ósseo novo. Muito importante em quem está crescendo, desenvolvimento, criança, adolescente, beleza? Agora, caso ela vá, né, ter uma deficiência, vá faltar, a gente pode encontrar aí um quadro de raquitismo na infância, onde a formação óssea não é adequada, e um caso de osteomalácia, que é um enfraquecimento ósseo no adulto. Então aqui nós temos alguns casos de raquitismo, as crianças com a formação óssea bem, no caso, deformada, né? Você percebe aqui tudo alterado. Por quê? A vitaminose e a vitamina D. E no caso de adultos, a gente tem aqui a osteomalácia, que é o enfraquecimento ósseo, que pode também gerar aí deformações. Show de bola. Fonte. Lembra do macete? Sempre. Fígado e ovo, sempre vai estar lá. Com exceção de quem? Da vitamina C. E aqui alguns peixes podem ter lá sardinha fresca, e alguns cogumelos também têm, derivados do leite e ovo, beleza? Mas o fígado e o ovo são as principais fontes aqui de vitamina D, tá? Muito bem. A vitamina E, conhecida como tocoferol, também é lipossolúvel, só lembrar do macete, KD, K-A-D-I-E. E no caso da vitamina E, gente, ela é muito importante porque ela é antioxidante. Assim como a forma ácida da vitamina A, né, o ácido retinóico, a vitamina E também é importante antioxidante. Então a gente pode, a vitamina E ela é importante na hemácia, ela é importante em vários tecidos, em várias células, também é importante nas células espermatogônias, no caso do macho, que são células que vão dar origem
ao espermatozoide. Então, por exemplo, as funções mais importantes, né? Elas são antioxidantes, elas protegem a formação de radicais livres provenientes de lipídios, ela tem ação anticancerígena justamente por evitar a ação de radicais livres, elas evitam danos ao DNA por eliminar radicais livres, elas exercem uma grande proteção cardiovascular e também exercem uma grande proteção nas hemácias. Existem anemias por carência de vitamina E, já que dentro da hemácia a vitamina E tem grande ação antioxidante, já que a hemácia não tem peroxissomo, não tem como ela eliminar sozinha os peróxidos de hidrogênio que ela pode vir a encontrar aí dentro da célula dela. Agora aqui, uma avitaminose de vitamina E. A gente pode encontrar danos celulares, claro, de modo geral, e nós podemos encontrar oligospermia, que é a menor produção de esperma no macho. Justamente porque nas células precursoras do espermatozoide, a gente vai encontrar vitamina E, que tem ação antioxidante. Então, caso a vitamina E falte, as células precursoras do espermatozoide, no caso espermatogônias, elas vão começar a morrer. E aí a espermatogênese vai ser mais deficiente. Então a gente vai encontrar um sêmen com baixa quantidade de espermatozoides, Spitz, ou seja, você vai encontrar uma oligospermia. Então esse macho pode estar aí infértil de modo transitório. Claro, pode ser renovado? Pode ser revertido? Pode. Basta fornecer o que para ele? Vitamina E, que você consegue reverter o quadro. Show de bola? Maravilha. Fonte da vitamina E. Olha lá. Nós temos aqui várias oleaginosas, avelã, amendoim, castanha do Pará, nozes, óleos vegetais são importantes fontes de vitamina E, beleza? Até o fígado também é uma grande fonte, tá? Mas aqui, de modo geral, a gente tem as oleaginosas como fonte de vitamina E. E a vitamina K, né, conhecida como filoquinona, é uma vitamina também lipossolúvel, que tem origem vegetal, a chamada K1, ou origem bacteriana, a chamada K2, que são aquelas bactérias que estão vivendo em simbiose conosco no nosso intestino. Qual é a função mais importante da vitamina K? É uma função de participação na coagulação sanguínea. Para a gente produzir um fator muito importante para a coagulação, que é a chamada protrombina, o nosso fígado, pessoal, tem que ter a vitamina K. Então, se faltar vitamina K, obviamente a produção de protrombina vai ser deficiente. E aí a coagulação será deficiente também. Então a pessoa pode ter um favorecimento de quadros hemorrágicos. Olha só que perigoso. Então, é muito importante que nós tenhamos níveis adequados de vitamina K no nosso organismo. Então, os principais... Eita, ferro, de falar é difícil, né? Os principais problemas, olha só. Dificuldade da coagulação. E, obviamente, favorecimento de quê? Processos hemorrágicos, já que a vitamina K é importante para a produção de protrombina, um importantíssimo fator de coagulação sanguínea. Fontes, macete, fígado e ovo, sempre, né? E outros vegetais, principalmente os folhosos. Então a gente encontra aqui fígado, ovo, pepino cru, cenoura, vegetais folhosos, alface, couve, agrião, tá? Couve-flor, morango também. Então olha que maravilha, show de bola. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Já deu aqui quase meia hora. Estou falando pra caramba. Falei rápido, né? Senão a aula fica muito longa. Espero que tenham gostado. Mantenha seus estudos focados. Keep humilhando. Eu choro agora reaprovado, irmão. Se não aguenta, não se envolve. Se gostou, curte o canal. Se inscreve aí. E é isso aí. Grande abraço. Tchau, tchau.